Programa Café com Resenha. Oferecimento Santé, planos de saúde, o seu bem mais seguro. E Cafeteria The Best Coffee, o melhor café da cidade está aqui. Sejam bem-vindos a mais um Café com Resenha, este programa que tem por objetivo trazer até você um bate-papo muito agradável, como eu sempre costumo dizer, brincando, mas é a realidade, não há pauta. A intenção aqui nossa, minha, do Alberto Miguel, é produzir e levar até você um programa que traga alguns pensamentos, algumas discussões, uma abordagem, mas sobretudo uma reflexão produtiva a respeito de tudo o que acontece. Durante o tempo que aqui estamos, já debatemos assuntos da nossa cidade, da política, do cotidiano normal, debatemos muito questões de comportamento, religiosas, enfim. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Café com Resenha, aqui na The Best Coffee, que está na recepção aqui do prédio do Instituto Batista Beneficente Monte Irmão, eu recebo o pastor Paulo Pimentel, pastor da Igreja Batista na Tijuca, também é o presidente do Lar Feliz, que trabalha com idosos, que cuida de idosos. Pastor, seja muito bem-vindo a este humilde recinto que tenho o prazer de lhe receber. Uma alegria, pastor Humberto, poder estar com vocês nesse momento. E também vamos receber aqui o Marcelinho, né? Ficou conhecido aí como Marcelinho Milagre. Marcelinho, o convite para ele estar aqui hoje é muito pertinente, uma vez que Marcelinho passou pela tragédia que aconteceu aqui na nossa cidade, em Teresópolis. Em 2011, no dia 12 de 2011, esta cidade passou por uma das maiores tragédias que esse país já viveu. Inclusive hoje, nós vamos aproveitar este espaço aqui para falar sobre isso, sobre as tragédias que aconteceram, esses momentos lamentáveis que nós estamos vivendo, mas sobretudo vamos tentar pensar com um pouco de razão, de clareza, para tentarmos de alguma maneira entender e de alguma maneira refletir o que isso pode nos trazer de proveito. Marcelinho, seja muito bem-vindo também. É um prazer, né? Tem que agradecer a oportunidade, né? Porque mais uma vez a gente tem que agradecer o nome do Senhor, né? Com certeza. E hoje aqui a gente vai ver conforme a mão de Deus operou e opera ainda nessas tragédias. Amém. O nosso programa, ele é assistido, graças a Deus, por todo tipo de pessoa, né? Eu fico até feliz quando na cidade, caminhando, sou abordado por pessoas que nem são evangélicos. Ontem, inclusive, transitando por Albuquerque, um rapaz me parou, falou do programa, e eu fico feliz por isso, né? E nós temos essa iniciativa aqui, de levar até você que está em casa um programa que possa, de alguma maneira, também trazer informação. Pastor, o senhor que tem experiência, né, não só ministerial, mas também de vida, inclusive, até não lidar só com vidas na igreja, mas também no ofício em que o senhor preside dessa instituição, e pela experiência que tem, pela formação, eu queria que nós aproveitássemos esse espaço aqui para pensar um pouco a respeito dessa tragédia que aconteceu em Brumadinho, em Minas Gerais, que chocou o país inteiro, que Teresópolis viveu uma muito semelhante. E assim, dentro desse mês ainda, não é? Agora há pouco tempo, a morte desses jovens lá no Ninho do Urubu, no centro de treinamento do Flamengo, a queda do helicóptero do jornalista Ricardo Boechat e tantos outros acontecimentos. A chuva, não é? Que no Rio de Janeiro também, se eu não me engano, 6 pessoas morreram, num lugar até que 7 pessoas, né? Num lugar que eu até morei muito tempo, muito próximo dali, onde houve essas mortes. O que a gente pode entender, pastor, a respeito de tudo isso? Vamos primeiro para o aspecto espiritual. O que a gente pode entender espiritualmente a respeito de tudo isso, já que nesse momento se fala tanta coisa? Pastor Humberto, eu sou muito pragmático. Eu entendo que a consequência espiritual do pecado é a morte. E muito prático, eu diria que só morre quem está vivo. Sim. E vai morrer em qualquer momento, em qualquer circunstância, em qualquer cidade, em qualquer época do ano, com chuva ou sem chuva, com raio ou sem raio. A morte é uma consequência natural do ser humano. Romanos capítulo 8 diz que a própria criação geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, que é a redenção plena que haverá em Cristo, e a própria criação será redimida.
E eu creio que nós só teremos paz perfeita quando isto ocorrer. Até que cheguemos lá, nós vamos conviver com tragédias grandes ou pequenas, porque a morte de um parente é uma tragédia. Sim, sim. Em uma família. Sim. A mulher grávida, aguardando o bebê, a família toda sonhando. E quantas tragédias ocorrem, lamentavelmente, nesse nosso mundo cão, com tiro, bala perdida. E aquela criança que foi morta, e a mãe normalmente, é uma tragédia para aquela família toda. Sim. Só que nós aumentamos quando morre 10, morre 50. Ou quando a mídia dá uma proporção muito grande, né? Exatamente, Divulga. né? Então, eu creio que a morte é uma consequência natural da vida humana. O que tem ocorrido nesses últimos dias é que o pessoal nem terminou de chorar por um, Acontece outro. e já ocorreu outro. Aí começou a chorar por aquele lá do Vidigal e outras regiões do Rio, aí o Ninho do Urubu. E agora o acidente lá de helicóptero, lamentavelmente, né? Morreram o piloto e o repórter. E morreu agora uma artista famosa. Então, a gente está vendo esse somatório de tragédias concentradas num pouco espaço de tempo. Realmente isso causa um suspense. Por quê? Mas esse suspense que o senhor colocou muito bem, dá causa, por outro lado também, a esse alarmismo que acontece no país inteiro, inclusive envolvendo muito o povo evangélico. Por exemplo, o senhor tocou no fato da morte da Bibi Ferreira. Olha, tinha 96 anos de idade. A Bíblia vai dizer que chegou aos 80, já está cansado, é enfado da carne, já é cansaço. Então, ela chegou aos 96 anos de idade. É uma causa natural. A queda de um helicóptero, que até agora não se sabe por que ainda, que aí matou o jornalista e o piloto. O problema que houve no Ninho do Urubu, Brumadinho, a chuva no Rio de Janeiro. Se nós formos pensar em todos esses eventos, eu concordo plenamente com o pastor, porque eu penso o seguinte: a causa, ela sempre é espiritual, em função do pecado do homem. Agora, temos que pensar nos efeitos. O efeito de Brumadinho já vai ser comprovado. Negligência da empresa, que não tomou as devidas providências. Está provado. O Ninho do Urubu, a mesma coisa também. Aí hoje estão correndo todos os estádios de centro de treinamento do Brasil para tentar resolver o problema. Ótimo, pelo menos vão tentar resolver que não aconteça em outros lugares, porque em Bangu já aconteceu. No centro de treinamento do Bangu também, me parece que houve alguma coisa lá. Não é isso? Então, aí você vai pensando, todos esses eventos aqui, a queda do helicóptero até agora não se sabe, mas pode ter sido uma imperícia, uma negligência, uma falha humana ou uma falha mecânica. Não se sabe por quê. A chuva no Rio de Janeiro que matou algumas pessoas é o mesmo problema aqui de Teresópolis, construção indevida. Ou seja, até que ponto, Marcelinho já vai entrar nessa conversa aqui porque tem muito a ver com ele, mas até que ponto, porque a causa é espiritual, todas as tragédias. Agora, o efeito é que é outra história. A gente não está se preocupando muito, está se deixando de preocupar com o efeito, sabendo qual é a causa, e o efeito a gente está tornando a dar a ele uma conotação que não tem. Eu creio que a vida realmente vai nos ensinar que tudo é passageiro. E o ser humano não consegue conviver com essa ideia da perecibilidade das coisas. Tudo é passageiro. A fragilidade humana, a falibilidade humana. Exatamente. Então, o ser humano não aprende isso, ele quer eternizar, e eu creio que esse é o nosso grande problema, eternizar momentos, eternizar pessoas. Eu não sei viver sem você, e mata. O relacionamento terminou e o cara vai, e às vezes a cara, né? Há momentos aí eu vi na televisão que a mulher que foi matar o sujeito. Então a pessoa não sabe viver e conviver com a ideia dessa finitude das coisas, e só Deus é eterno. E só a nossa alma é eterna. Então, eu creio que isso é uma falha muito grave para todos. Sejam os evangélicos que estão agora caçando bruxas, vendo o culpado disso foi aquilo, e vendo chifre em cabeça de cavalo. Não, e aí começa aquelas profecias, né? É água, é vento, é fogo, etc. Quando aconteceu a tragédia aqui em Teresópolis, teve a história de um profeta, uma profetisa, sei lá, andou a pé de não sei aonde até não sei aonde para profetizar o que ia acontecer. Ora, nesse momento aparecem inúmeras profecias. As pessoas conseguem encontrar até respaldo bíblico, e nós sabemos que existe respaldo bíblico para muita coisa que acontece, até porque é bíblico, mas eu acho que essa forçação de barra, pastor, não tira a gente um pouco da normalidade das coisas, faz perder o senso comum? Eu creio que esse é o grande problema. A gente não tem pé no chão
ao enfrentar situações do dia a dia comum. Por que eu perdi o emprego? Isso. Oh, meu Deus. É isso aí aí. o cara entra em parafuso. Vai perder o emprego por causa da crise econômica. Perdeu o emprego porque você foi negligente, você não foi um bom funcionário, porque apareceu alguém melhor que você. Bom, seja lá a razão, perdeu. E a vida tem que seguir. Isso aí. Eu creio que as pessoas mistificam muito os fatos da vida. Por que eu tropecei numa pedra? A gente entende, claro, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E não há bem maior do que estar com Cristo. Exatamente. Paulo diz isso. Exatamente. Prefiro estar com Cristo. Então a morte acaba sendo o maior bem. Ou seja, terminar sua existência nessa terra, para um cristão, é o maior bem que um cristão pode ter. Mas as pessoas não conseguem raciocinar dentro desse amplo aspecto bíblico. Isso. E eles vão se deixar levar por situações. Eu creio que um grande problema nosso é querer eternizar este mundo. Este mundo não é o paraíso, não é o céu que nós ansiamos. Pedro vai dizer, nós somos peregrinos, estamos aqui de passagem. É isso aí. E as pessoas vão querer eternizar situações e circunstâncias, pessoas, bens, patrimônio, seja lá o que for, neste mundo, não entendendo que Deus é soberano. Se Deus deu, Deus tomou, diz Jó, isso. Glorificado seja Deus, porque Ele deu e Ele tomou. Verdade. Mas nada de ficar caçando culpados para essas circunstâncias. E o pior é que quando isso acontece, o pastor foi muito feliz quando fez essa colocação a respeito da pessoa que perde o emprego, que ao invés de se autoanalisar e encontrar onde houve erro nela, vai espiritualizar. A gente costuma falar isso. É a mesma circunstância da pessoa que se mete em dívida, compra o que quer e depois vai dizer que o devorador entrou dentro da casa das finanças dela. É a mesma pessoa que casa, entra num relacionamento sem pensar antes, sem pedir orientação a Deus antes, aí depois que a coisa dá errado, diz que o diabo está furioso. Então, assim, como a intenção nossa aqui, além do bate-papo, é sempre provocar uma reflexão que traga algo de produtivo para quem está nos assistindo, isso aqui é muito importante. Marcelinho, você passou por uma experiência que une as duas coisas. Eu vivi bem de perto aqui, né? Todos nós, a cidade toda viveu. Inclusive, você até me deu o privilégio de me tornar famoso por 5 minutos no Fantástico. Seu casamento foi filmado e eu tive a honra de fazer o seu casamento junto com a Simone, que é uma mulher de Deus, não é? E provou isso na época da tragédia, eu estar ao seu lado. Simone deu um exemplo de mulher de Deus, de pessoa, de tudo. Você ficou 16 horas soterrado. Eu me lembro bem que eu tinha acabado de chegar em Teresópolis, 4 dias. E eu cheguei aqui, tinha voltado do Rio de Janeiro, porque eu não sabia do que tinha acontecido. Lá no Rio, que eu tomei ciência, na Rádio Melodia. Voltei correndo, cheguei aqui. O primeiro lugar que eu fui foi para o Espanhol, onde você estava. Queria que você aproveitasse esse espaço aqui para contar um pouco do seu testemunho. Né? Pode ser que algumas pessoas não saibam, embora eu ache difícil, aqui em Teresópolis. Mas que você conte seu testemunho e que sirva também como exemplo o teu poder de superação, Marcelo. Primeiramente, né, eu quero dizer que nada é por acaso. Sim. Né? E primeiramente, o amor do Senhor, ele é muito maior. Tanto que Paulo fala, a Bíblia toda ela fala, ele nos constrange de uma maneira assim, sobrenatural. E o amor do Senhor chegou lá nos 4 metros, onde eu estava soterrado ali no Espanhol. O teu testemunho hoje alcança muitas pessoas. Porque eu sei que sem eu sair de Teresópolis, sem eu sair do Espanhol, eu falei a milhares de pessoas. Correu o mundo todo. Milhares de pessoas sabiam que ali estava um servo do Senhor, soterrado. E quando eu saí dali, tanto que eu estava até conversando com o Nascimento da Defesa Civil, ele virou: Marcelo, nós fomos lá para resgatar um cara, um corpo, e te achamos com vida. Quanto tempo você ficou soterrado mesmo? Até que não chegou ninguém? Porque aconteceu de madrugada, não foi isso? Foi. Aconteceu por volta de 3h20 da manhã. Até que horas que chegou alguém lá? Chegou mais ou menos por volta de 10 horas, 9 e pouca da manhã. Até esse horário aí? Eu estava escutando, eu comecei a escutar. Mas o que você conseguiu? Você não via nada? Nada. Estava debaixo mesmo dos escombros? Nada. Como se fosse, se a gente estivesse em casa assistindo televisão, vou dar um exemplo assim, né? E de repente, bum, desce aquele apagão, acabasse a luz, você ficasse perdido, não enxerga nem um palmo na frente do seu nariz, conforme diz, né? Você não consegue olhar, você não consegue ver nada, só aquele breu, e de repente aquele silêncio,
Eu lembro que quando eu estava soterrado, eu senti um cheiro de gás muito forte. Né? Quando a gente abre uma fura, né, do gás, e a gente demora a acender, dá aquele cheiro. Mas parecia que deveria ter umas 20, 30 furas. E você sentiu o cheiro? Eu senti um cheiro muito forte. Mas o Senhor foi tão maravilhoso comigo que Ele limpou aquele ar que estava ali, né, aquele bolsão, para mim poder respirar. Que era para intoxicar. É para intoxicar. E nem isso, porque eu tive hipotermia. Então muita gente, né, acha que não tem solução, que Jesus não está me vendo, mas está difícil. Para mim estava difícil, para mim estava complicado. E depois também, porque a gente visitava você no hospital, eu me recordo que logo no início que você saiu e foi hospitalizado, tinha momentos que a gente temia pela sua vida. Porque eu fiquei 19 dias no CTI, né? Nesses 19 dias eu fiz hemodiálise. Amém. Eu agradeço a você que esteve conosco até agora. Espero, mas tenho certeza, por convicção de tudo que foi dito aqui, pelas palavras do pastor, pelo testemunho do Marcelinho, que você foi alcançado por algo de bom para a tua vida. Está aí um grande exemplo hoje, no momento difícil em que nós vivemos. Sobretudo, infelizmente, da tragédia em Brumadinho, chegando às últimas tragédias que aconteceram aqui no estado do Rio de Janeiro, fica um ensinamento. A falibilidade e a fragilidade humana, que nos torna cada vez mais dependentes do nosso único e soberano Deus. E que Ele possa te abençoar em tudo e sempre. Na Santé Planos de Saúde, você tem o seu bem mais seguro. Temos uma das maiores redes credenciadas da região, o que lhe garante qualidade e tranquilidade na hora de escolher o melhor plano para você, sua família e sua empresa. Trabalhamos com planos individuais por adesão com redução de carências, empresas, MEI e SEI. Fale hoje com nossos corretores habilitados e peça uma cotação sem compromisso. A melhor maneira de demonstrar amor é cuidando, e nós estamos aqui para lhe ajudar nesta tarefa. Santé Planos de Saúde, o seu bem mais seguro. Conheça a The Best Coffee, onde você pode saborear uma infinidade de doces, salgados, sanduíches e, principalmente, uma grande variedade de cafés. Além disso, temos um espaço aconchegante, onde você pode fazer o seu lanche e tomar o seu café com conforto e bem-estar em um ambiente super agradável. Conheça a cafeteria The Best Coffee, Rua Luiz Nogueira Júnior, número 100, no bairro de São Pedro. Telefone 2741-2387.